Olá, aluno, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de ciências para a turminha aí do 9º ano, né, gente? A gente começou a retomada das aulas de ciências com conteúdos de química, né? Essa introdução legal ao universo da química. E hoje eu trago essa aula nessa lousa aí para vocês a respeito do átomo. Então, vamos retomar mais uma vez as informações e conhecimentos sobre a estrutura do átomo, ou também chamado de estrutura atômica, tá bom? Então, o átomo ele é composto por 3 partes, vamos lá. Existe um núcleo lá, como vocês estão vendo, ó, com bolinhas amarelas e bolinhas verdes. Né? Esse núcleo ele é formado pelos prótons de carga positiva. O nêutron, que não tem carga, a própria palavra nos dá a ideia de nêutron, tá neutro, mas a gente corrige aqui, ó, é nêutron, tudo bem? E o elétron ele vai estar circulando o núcleo por uma eletrosfera. Um detalhe interessante é o seguinte: quando nós vamos representar esses elementos para chamarmos um elemento químico em si, né? Se eu dissesse que esse átomo é de um elemento, por exemplo, vamos aqui criar uma hipótese, tá bom? Se esse átomo ele for de um elemento dito por elemento W, o elemento W, então os prótons e os elétrons são equivalentes. E eles geram, nós chamamos de número atômico, eles geram o Z. Então, nós geramos o Z. Então, Z, que é o número atômico, ele vai ser igual ao quê, pessoal? Igual ao número de prótons, que deve ser igual ao número de elétrons, tá bom? Esse é o nosso Z. E em cima, nós temos aí outra representação, que é o número de massa, que pode ser tanto aqui do lado esquerdo, como também pode ser do lado direito. Uma curiosidade é que o número atômico ele sempre vai ser lado esquerdo inferior. E o número de massa? Então, e o que é o número de massa? A massa, ela vai ser, né, vamos chamar assim, massa, ela vai exatamente expressar o número de prótons somado ao número de nêutrons. Por quê? Porque a massa vai equivaler ao núcleo do átomo, tá certo? Prótons devem ser igual a elétrons, mas a massa ela será expressa por prótons mais nêutrons, ou seja, ela equivale, é importante colocar aqui, que a massa vai equivaler ao núcleo, tá certo? A massa vai equivaler ao núcleo, tá bom, gente? Então, massa, próton mais nêutron. Número atômico é o número apenas de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Eu trago aqui um exemplo para a gente aplicar essa informação, né? Bem interessante para que a gente, a partir dessa variação do mercúrio, nós possamos extrair prótons, elétrons e nêutrons. Vamos comigo? Vamos entender aqui bacana? Então, vamos lá. Ó. Se eu disser aqui para você, ó, que o meu exemplo é que o mercúrio ele tem número atômico 80, então eu digo que próton, que é igual a elétron, é igual a 80. Ou seja, já sei quantos prótons tem e quantos elétrons tem essa minha variável. A pergunta agora é quantos nêutrons tem essa variável? Então, se a massa é igual a 200, a gente sabe o quê? Que massa é igual a, vamos lá? A prótons mais nêutrons. Eu já sei que quanto de próton eu tenho, né, gente? Eu tenho 80, né? Então, 80 mais nêutrons é igual a 200. Passo 80 para lá, né? Subir um pouquinho a lousa aqui. Aí nós temos aqui, ó. N, vamos lá? N vai ser igual a 200 menos 80. N, 80. N vai ser igual a 120. Então, essa minha variável, mercúrio 80, ela vai ter 80 prótons, 80 elétrons e 120 nêutrons, tá bom? Vamos subir um pouquinho a lousa aqui para trazer outro exemplo muito importante, gente, que eu trago, que é a respeito dos íons. E aí, o que é um íon, gente? Íon, vamos lá? Um íon é uma variável atômica onde nós podemos ter os íons positivos e os íons negativos. Quando dizemos que o íon é positivo, significa que ele perdeu o elétron, ele perde
perde elétron. E quando ele é negativo, ele ganha elétron. Então, ele perdeu, ele ganhou, e aí ele tem um sinalzinho para indicar isso aí. Então, nós temos um exemplo aí do sódio. Olha só, o sódio, ele é 11, né? 11, só que ele é um íon. Então, perceba que ele tem um maisinho aqui, significando o quê, gente? Que ele perdeu um elétron. Então, o sódio, vamos determinar as variáveis dele. Vamos lá, canetinha verde, ó. Eu tenho prótons igual a 11. Perfeito? Próton igual a 11. Certo. O elétron não deveria ser também igual? Elétron não é igual a 11. Mas ele perdeu o quê? Perdeu 1. Então, ele é um íon. Então, ele tem quantos elétrons? 10 elétrons. Então, ele tem 11 prótons, 10 elétrons. E qual que é a massa dele? Ó? A massa é igual a 23. Esse 23 é igual a quê, gente? Prótons, né? Mais nêutrons. Quanto que é o próton? 11. Mais nêutron igual a 23. Então, o que é que a gente diz aqui? Vou fazer aqui desse ladinho, tá? Continuando aqui, ó. Fazer um asterisco. Contorno lá atrás, ó. Né? Então, a gente tem, ó, 11 mais nêutron igual a 23. Nêutron é igual a 23 menos 11 é igual a quanto, gente? É igual a 12 nêutrons. Então, essa minha variável, sódio 11 mais, né, que é o íon mais. Então, nós tivemos o quê? Vamos circular aqui. 11 prótons, 10 elétrons e tivemos 12 nêutrons. Essa aqui é a nossa querida variável das determinações atômicas do meu íon sódio 11 positivo, tá bom? Então, treino, né, gente? É treino. Depois nós vamos ter uma aula só de resolução de exercícios, mas pega seu material, vai tentando treinar próton, elétron, nêutron, determinando os valores. E próxima aula a gente traz mais uma informação legal para vocês, tá bom? Boa semana, boas aulas, tudo de bom.